Ô, Caio, quando eu me converti, eu tava bêbado. Normal. Tranquilo? Quem é que não se converteu bêbado? Quem é? Meu Deus, sem Deus, tá todo mundo bêbado. Sim. Sem evangelho, tá todo mundo de porre. Então, quem não se converteu bêbado? Pois é. O único cara que não se converteu bêbado é aquele que estava de porre de farisaísmo. Que diz, os sãos não precisam, que diz, eu não preciso de médico porque eu sou são. Esse aí está de porre de uma bebedeira que Jesus disse, essa até Deus tem dificuldade para curar. Esse porre narcisista. É um porre total. Né? Total. Agora todo mundo se converte bêbado. E aí? Pois então, quando eu me converti eu tava bêbado, eu nunca fui alcoólatra. Me converti sozinho em casa. Uhum. Tava de pileque. Senti Deus falando comigo naquele momento, sabe? Normal. Oh, Deus tá falando. Você acha que Deus não fala pro cara de porre? Aliás, meu Deus, tem muita gente que só ouve a voz de Deus de porre, né? Naquela tarde, eu fiz um voto de nunca mais beber bebidas alcoólicas. Que bom. Naquele momento que ele se converteu. Se foi sincero, que bom, né? Às vezes eu tenho sonhos bebendo e acordo desesperado achando que quebrei esse voto. Ah, é? Ele viajou, né? Ixi, rapaz. Hoje eu entendo a graça perfeitamente. Não vou negar. Eu sinto muita vontade. Você sabe por que ele sonha? Por que, Gaio? Meu Deus. Foi igual a mim com cachimbo e com cigarro. Quando eu me converti, com 18 anos, eu fumei cigarro ainda até 19 anos e meio. Pregava, expulsava demônios, jejuava. Milhares de pessoas se convertiam e eu fumava um cigarrinho em Hollywood em casa. Mas eu fui ficando tão constrangido, porque para os crentes aquilo era um escândalo e para mim não era nada. Aí quando eu comecei a ver que os crentes, quando me viam fumando tranquilamente, e depois saía dali para orar com um doente, Deus curava o doente, eles ficavam em crise. Em crise, eles não entendiam como é que Deus usava um cara que estava fumando um cigarro. Aí por causa da consciência fraca dos crentes, com base em Romanos 14, eu parei de fumar cigarro, mas não parei de livre e espontânea vontade. Foi até bom para o meu corpo, meu pulmão, para o meu organismo, foi bom. Mas psicologicamente não foi saudável, porque eu fiz isso por causa do superego evangélico. Fiz isso por causa do patrulhamento dos crentes, ao qual eu me submeti, claro, por amor à consciência mais frágil, mas era a consciência dos casca grossa. Porque o pessoal que eu estava ganhando para Cristo mesmo, ninguém se evangelizava, ninguém se escandalizava. Os hippies na praça, os malucos da cidade, todo mundo achava normal, até dizia, me arranja umzinho aí, me fala um pouco mais do amor de Deus, depois ora por mim. Ninguém escandalizar, é só crente casca grossa. Mas por causa dos casca grossa, eu fiz essa concessão. Conclusão, meu amigo, eu fiquei anos e anos e anos e anos na vida, pelo menos de 15 em 15 dias, eu sonhava que eu estava sentado assim na beira de um igarapé, de um rio, sabe, de perninha cruzada, fumando um cigarrinho gostoso, pensando na vida, com aquele sabor. E eu dizia, mas meu Deus, por que isso? E até que depois de um tempo ficou claro para mim. Porque tudo que não provém de fé é conflito. Se não é pecado, é no mínimo introjeção angustiosa. Eu nunca parei de fumar por uma deliberação pessoal. Nunca foi uma deliberação da minha consciência, foi uma imposição de terceiros. Incrível que isso ficou armazenado. Ficou. Né? Então de 15 em 15 dias, eu precisava daquela fumada no sonho, para dar aquela relaxada. Até que eu entendi o processo. Quando eu entendi o processo, qual era, eu resolvi o processo, sabe como? Eu comecei a fumar cachimbo. Porque eu descobri que, enquanto eu não quisesse fumar o cigarro, porque fazia mal ao meu pulmão, o cachimbo que não precisava tragar, eu senti um prazer enorme no cheiro da fumaça. E o cachimbo você fuma só quando você está tranquilo, lendo um livro, sem fazer nada, não é um negócio que te oprime. O rito é diferente. É rito.
Chegou uma hora que depois que eu comecei com o cachimbo, eu parei de sonhar com o cigarro. Chegou a um ponto que hoje em dia eu tenho um cachimbo que eu não uso. E não sonho nem com cigarro, nem com cachimbo, nem com nada. Porque boa parte desses sonhos que perseguem o cara com essa recorrência, seja importante a recorrência ou seja só leve como fumar um cigarro, são fruto de repressão no inconsciente. São as coisas que a gente decidiu na marra, não pelo diálogo, não pela consciência, não por uma decisão da lucidez. A diferença é grande, né? Quando você faz decisões lúcidas, o chão é outro, né? Aí você não fica perseguido por recorrências. Foi uma escolha da consciência lúcida. Integra as partes. E não por repressões. Não por repressão. Mas quando é o superego te impondo uma coisa, você só soca o desejo que vai ficando maior do que a coisa em si. É o que eu explico aqui todo dia para o indivíduo. Aquilo cria uma sombra. E o arquétipo entra aí? Não. O arquétipo desse caso é o cigarro, que está funcionando apenas como aquele elemento que foi reprimido e que gera em você essa saudade, essa vontade, mas pode ser qualquer outra coisa que entra aí. Claro. Ele fala assim: hoje eu entendo a graça perfeitamente, não vou negar, sinto muita vontade de tomar um vinho, uma cerveja em casa. Mas o terror que há em minha mente é absurdo. É o terror religioso. O pastor me diz que esse voto pode ser quebrado. Eu posso quebrar esse voto mesmo? Esse voto não existe. Jesus quebrou todos os votos na cruz. Esse negócio de se você votar, cumpra, na cruz acabou. Está pago. Jesus não disse que seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, que disso passar. Seja voto que seja, é do diabo. Votei por Jerusalém. Votei pelo trono de Deus. Votei pela soberania de Deus. Votei pelo meu pulmão. Votei pelos meus filhos. Você não consegue fazer com que um fio de cabelo da tua cabeça não caia. Jesus disse: para com isso, é idiotice do diabo. Está consumado, você está livre dos seus votos. A única coisa importante é o seguinte, meu querido: se você é alcoólatra, você não pode nunca beber, nunca mais na vida. Você é um alcoólatra. Assim como eu sou diabético e não posso ficar comendo doce. O alcoólatra não pode beber álcool. Agora, ele disse que não é alcoólatra, que nunca foi alcoólatra. Nunca foi. Então o que é? É alcoolismo religioso. Alcoolismo religioso. A maioria desses caras sofrem de alcoolismo religioso. Tem alguns que são realmente filhos de alcoólatra. Alcoólatras não devem nunca mais na vida beber. É só por hoje, até o fim da vida. Agora, tem outros que não são. O que se requer deles é equilíbrio, é bom senso, é moderação, é sobriedade, é autocontrole, é domínio próprio, é fruto do espírito. Então, se você não é alcoólatra e é um indivíduo equilibrado e não vai fazer disso um exagero, aproveite seu vinho na hora certa, com as pessoas certas. Comece na hora certa, pare na hora certa, seja feliz e agradeça a Deus. Como diz o Salmo 104, você já leu o Salmo 104? Quero terminar lendo aqui para nós. O tempo que eu pedi acabou. Agora que deve estar chegando coisa aí do apedrejamento, né? Acabou. Depois de um delay desses danados aqui, logo vai chegar aqui a internet de fibra de vidro aqui em casa. Fibra de vidro? Cabinho fibra ótica. De fibra ótica. De fibra ótica. E aí, se Deus quiser, não tem mais delay. Mas enquanto isso, eu leio aqui o Salmo 104 para a gente terminar lendo para você o seguinte, meu amigo. Leia aí. Como o Senhor que fez todas as coisas, no verso 14 diz: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra o homem tire o seu pão, e também de lá ele tire o vinho, que alegra o seu coração, e também da terra ele tire o azeite, que lhe dá brilho o rosto, e o pão que lhe sustém as forças. Veja, relva, planta,
oferta, pão, vinho, azeite, tudo isso fazendo parte da mesma bolsa de graça, de bênção, de gratidão. Come alegremente o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho com a mulher que tu amas, porque esta é a paga dos teus trabalhos de debaixo do sol. Todo aquele que não é condicionado, viciado, alcoólatra, não tem nenhum problema em viver isso. Aquele que reconhece essa fraqueza, não lute, não se insurja contra ela. Seja sábio. Vem IVTV, o canal é você.